É muito comum a gente falar que o dependente químico é muito resistente ao tratamento, né? Que o profissional não consegue fazer o paciente aderir, iniciar um tratamento. Então, muitas vezes a gente esquece que o paciente, o dependente químico, ele tem sido visto não como uma pessoa com outras características ou outras deficiências ou necessidades. A gente pensa apenas na droga. Talvez seja esse o principal motivo para a gente concluir que o dependente químico é resistente ou tem dificuldade, ou que a gente encontra muitos obstáculos nesse tratamento. Talvez o que ajude a gente a entender melhor essa percepção da resistência é que a equipe, o profissional, não foca nas demais necessidades. Quando a gente pensa no dependente químico, a gente não teria que pensar numa droga específica ou numa necessidade única, que seria tirar a droga, tirar o álcool desse paciente. A gente tem que pensar nesse paciente como uma pessoa complexa, que tem outras necessidades. Então, por exemplo, acho que uma coisa que é muito comum a gente ver hoje em dia é a dificuldade para tratar mulheres que têm filhos. Aonde eu interno? Como é que eu faço? Que tipo de necessidade essa mulher tem? A gente ouve com frequência as mulheres falando: eu não posso ser internada porque eu não tenho onde deixar os meus filhos, não tenho onde colocar os meus filhos. Então elas acabam recusando-se a entrar num programa de tratamento porque não teria com quem deixar essas crianças. Então, na verdade, a resistência não é do paciente. O problema é a qualidade do serviço que a gente tem oferecido. Então, se a gente começar a entender melhor que o paciente tem outras questões e não apenas a dependência química em si, a droga em si, a gente vai poder ser muito mais acolhedor e entender que esse paciente não é resistente, é a gente que não está oferecendo adequadamente o que ele necessita. Eu acho que vale a pena a gente pensar, quando a gente vai falar de modelo de tratamento, exatamente isso. O modelo não tem que ser único, uniforme. Então, se eu tenho diferentes modelos, diferentes modalidades de tratamento, eu não tenho que encaixar o paciente num modelo ou em outro. Na verdade, esse paciente ele vai procurar o tratamento que for mais adequado a ele. Então, por que a gente consegue ver pacientes que conseguem ficar limpos, livres da dependência no AA, no NA, nos grupos de mutuajuda, no CAPS, no hospital, na igreja? Então, apesar de alguns locais nem terem médico, não ter uma equipe multidisciplinar, não ter uma equipe com academicismo, com estudo, né? Se a gente pensar numa igreja, não tem ninguém, talvez nenhum especialista em dependência química na igreja. Mas alguma coisa, aquele serviço ali, aquele núcleo fez diferença na vida daquela pessoa. Talvez o grande barato da gente pensar em dependência química é que é diferente, mesmo sendo uma doença como outras doenças, né, incuráveis, progressivas e fatais, crônicas, a gente tem que pensar que o que é oferecido para o paciente, o que vai funcionar para um, talvez não funcione para outro. Então, a igreja pode ser o grande motivador de uma pessoa e pode ser até um fator de recaída para outra pessoa. Então, algumas pessoas vão se beneficiar muito dos grupos de mutuajuda e outros talvez nem tanto. Algumas pessoas vão agradecer uma internação por tirá-los do uso compulsivo. E outras pessoas podem entender a internação como um roubo da liberdade. Então, talvez a melhor maneira da gente entender que, para quebrar a resistência do paciente, a gente tem que ver quais as necessidades que ele possui. E aí sim, entender, procurar o modelo que seja mais útil para essa pessoa e encaixá-lo nessa necessidade. A internação, o CAPS, o CRAD, o CRAS, então a gente vai ter diversos serviços diferentes que vão atender esses pacientes, oferecendo para eles características diferentes de acolhimento. Então, por exemplo, eu trabalho numa internação psiquiátrica, que muitas vezes é até vista com certo preconceito, né? Como é que a gente pode ainda ter internações psiquiátricas hoje em dia? Alguns pacientes, uma grande parte deles, falam que outros serviços não foram capazes de segurar a compulsão pelo consumo da droga. É claro, obviamente, que eu vou ficar com uma população, provavelmente que outros serviços não deram conta, mas a maior parte
os serviços acabaram acolhendo, dando conta. Eu vou ficar com uma minoria. Mas se não existisse a internação psiquiátrica, esses pacientes não teriam essa opção. A gente tem vivido uma época de muita disputa, de muita briguinha, de muita confusão, de meu serviço, aquele serviço, a comunidade, o CAPS não funciona, a internação psiquiátrica viola direitos. Na verdade, a gente tem que entender que a gente precisaria pensar na dependência química como uma pirâmide, onde a gente vai ter serviços mais simples, como, por exemplo, as escolas, os locais de trabalho, as empresas, que poderiam servir como locais de aconselhamento, de intervenções mais simples, né? Ensinando as pessoas a respeito do que é dependência química, e nessa pirâmide a gente vai subir, entrando nos serviços, até chegar no pico, que seria um local de excelência, talvez com internação, pesquisa, mas aonde todas as opções são úteis para as pessoas. Então, se eu pensar na escola, é um local de intervenção. Se eu pensar no hospital geral, é outro local de intervenção. Se eu tiver uma creche, pode ser um local de intervenção. Se eu tiver uma internação psiquiátrica, como eu dei um exemplo, é um outro local. A gente não teria que brigar entre si, a gente teria que fortalecer a corrente e entender que hoje o meu paciente que está internado num hospital psiquiátrico, por ser um dependente químico, ao sair, ele vai precisar dar continuidade a isso. Eu preciso que o meu paciente saia e entre, por exemplo, num grupo de mútua ajuda onde o elo social que ele vivia não vai mais existir. Vou precisar criar um outro ambiente, um ambiente de recuperação. Então, eu como médico, preciso entender que os grupos de mútua ajuda são essenciais. Eu vou precisar do CAPS. Esse paciente não vai mais ser atendido dentro do hospital. Ele vai precisar, talvez, dar continuidade no acompanhamento médico. Então, eu vou precisar do CAPS. Talvez eu precise de um local que tenha assistência para doenças sexualmente transmissíveis. Então, que não vai ser mais o CAPS. Talvez seja um outro serviço que faça esse tipo de acolhimento. Então, se um elemento desses falta, não existe, eu fico desassistido. O paciente fica com lacunas. E a gente vai entrar num processo onde essas lacunas elas vão acabar precisando de outro serviço que faça isso, mas que talvez não tenha essa especialização para fazê-lo. Então, o hospital geral não tem conseguido hoje em dia internar o paciente dependente químico, porque o leito de hospital geral não é especializado para isso. Um paciente em síndrome de abstinência do álcool, por exemplo, ele pode ser muito bem visto no hospital geral. Vai estar contido no leito, tomando medicação até a crise passar. E depois, quando ele sair, ele é mantido num leito. Quem vai trabalhar a parte da mudança de comportamento com ele? Na cama? Terapia ocupacional no leito psiquiátrico talvez seja mais fácil do que no hospital geral. Então, a mudança, acho que a maior mudança talvez não seja na consciência ou na percepção do paciente, e sim na percepção dos serviços. Eles ainda não estão, as correntes ainda não estão apertadas, a gente ainda está muito diluído, muito dissolvido e muito distanciado um do outro. Quando a gente vai acolher um paciente no serviço, talvez isso faça muita diferença, a gente perceber o que eu tenho para oferecer para essa pessoa, para que ela entrando, sendo acolhida devidamente, ela vai ter mais chance de ter um tratamento mantido, tanto na entrada quanto na saída. Ver as deficiências dos serviços, ter a percepção disso, também faz muita diferença. Acho que um exemplo prático, por exemplo, eu gosto sempre de falar a respeito disso. Os pacientes eles entram nos serviços esperando que muitas coisas sejam resolvidas. Normal. O paciente está muito tempo, por exemplo, usando crack. Quando ele entra no serviço, a gente até costuma brincar, tudo dói. Então dói a cabeça, dói o pé, dói a perna, dói o dente. Estava tudo anestesiado. Então, se esse paciente que começa a tratar a dependência do crack, deixa de usar o crack, obviamente, ele vai sentir fissura.
além da fissura, tem outros problemas a serem resolvidos. Ele está sem a carteira de trabalho porque ele já trocou, ele está sem emprego porque ele já perdeu, ele está sem família porque ele não sabe, já fez muitas coisas para essa família cansou, ele está com o dente doído. Se eu minimamente não conseguir, pelo menos, engatilhar esses outros problemas junto com a fissura, que como médico eu teria que resolver, esse paciente talvez não fique no tratamento. Ele vai pedir alta da minha enfermaria. Ele vai dizer, estou com dor de dente, a fissura já passou, mas não tem um dentista para ver meu problema? Então, se eu não puder acolhê-lo em toda a grandeza da complexidade desse tipo de problema, eu vou perder a oportunidade de tratar adequadamente o meu paciente. E aí, a continuação da alta também segue na mesma linha de raciocínio. O meu paciente, quando recebe alta, se eu achar que o meu serviço é o único que resolve, que o meu serviço é o único que dá acolhimento necessário, que pode resolver o problema, eu vou perder a oportunidade de encaminhar essa pessoa para um centro de referência, para um CAPS, para um outro local onde ele pudesse dar continuidade, não só na parte da dependência química, mas também simplesmente, por exemplo, para dar continuidade na escolaridade que ele tinha parado, ou para dar continuidade num curso profissionalizante, que vai fazer a diferença para ele fazer a manutenção da abstinência dele. Uma coisa que a gente costuma falar muito é que a dependência química, muitas vezes, ela vem como um tapa-buraco. A droga vem para sanar uma deficiência. Pode ser uma deficiência de contato social. Então, eu sou adolescente, eu preciso usar droga para fazer parte do meio, de um grupo. Eu tiro a droga, a necessidade de fazer parte do grupo vai permanecer. Se eu não puder proporcionar para esse adolescente um outro grupo saudável, ele vai voltar a usar droga. Porque talvez a droga seja o veículo que ele usa para fazer parte de um meio. Aí eu vou perder esse paciente novamente. Aí fica fácil a gente falar que o paciente recai, que o tratamento é difícil, que eles vivem recaindo, que é muito difícil tratar a dependência química. Vai continuar sendo muito difícil enquanto a gente oferecer serviços distanciados ou serviços insuficientes.